Afinal, quem é Jesus para você? Bom, esse livro aqui do Thiago Matos se trata exatamente sobre isso. Jesus não é quem você pensa. Um livro muito bom. E lendo esse livro e também consumindo outros conteúdos, veio na minha mente o quanto Jesus é visto de uma forma equivocada pelas pessoas. Então responda para si, quem é Jesus para você? Você sabia que existe uma diferença de quem é Jesus para você e quem realmente ele é? Muitos tratam Jesus como um ídolo, que ele deve fazer as nossas vontades, realizar nossos sonhos. Afinal, se eu me comportar bem, Deus tem que me abençoar. Outros veem Jesus como um cara da paz, um cara legal, que vive na terra com filosofias muito boas para a vida. Alguns até veem Jesus como um grande hippie. Mas na verdade não é muito assim não. Olha só o que diz em Mateus capítulo 10, do versículo 34 ao 39. Não pense que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, pois eu vim para fazer que o homem fique contra o seu pai, a filha contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha sua vida, perderá, mas quem por minha causa perde a própria vida, a encontrará. Veja só o que diz esse texto. Jesus diz, eu não vim para trazer a paz, mas a espada. Em outras versões diz, eu não vim para trazer a paz, mas a divisão. E quando ele fala sobre essas brigas, essas divisões entre família, Jesus está querendo dizer o quê? Que por causa de muitas pessoas escolherem a seguir Jesus, iriam causar intrigas entre famílias, porque muitas pessoas não iriam concordar de que essa pessoa deve seguir Jesus. Então iria haver conflitos. Então Jesus está falando, eu vim para trazer a espada, eu vim para trazer a divisão, eu vim para que vocês confessem que eu sou o Senhor e Salvador das suas vidas, mesmo que pessoas dentro da família de vocês vão contra isso, mesmo que as pessoas ao redor de vocês vão contra isso, que vocês escolham primeiro a mim, que vocês amam primeiro a mim. Olha só, como esse texto já quebra aquilo que Jesus é um hippie, um cara da paz. Não, Jesus veio para trazer divisão. Jesus veio para ser o Senhor da vida das pessoas e assim causar divisão entre famílias, entre pessoas que não aceitam a Jesus e agora vê o seu próprio familiar tomando um novo rumo, escolhendo viver Cristo em sua vida. Então, eu quero trazer agora 4 características de Jesus. Claro que Jesus é muito mais do que vai ser dito nesse vídeo. Jesus vai além do que a nossa compreensão humana pode entender dele. Mas eu quero trazer para vocês 4 características muito importantes para que a gente possa entender quem realmente Jesus é. A primeira dela é o Cordeiro. Em João capítulo 1, versículo 29, diz o seguinte: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele morreu naquela cruz para levar sobre si todo o castigo pelo pecado da humanidade. Por isso agora a humanidade pode ser justificada em Cristo Jesus. A maioria dos judeus não aceitaram Jesus como Messias, porque na visão deles, Jesus seria um grande soldado judeu que livraria Israel do governo de Roma, mas Jesus veio para resolver algo muito mais grave, que era o pecado da humanidade. Assim como muitos não aceitaram Jesus na sua primeira vinda, pois ele veio como um cordeiro, muitos não aceitam um Jesus da segunda vinda, porque muitos conhecem o Jesus que veio como cordeiro, mas ele também é e virá como um leão. E essa é a segunda característica de Jesus, o leão, o rei. Interessante é que muitas pessoas rejeitaram Jesus na sua primeira vinda,
porque esperaram Jesus vir como um leão. Jesus vir para acabar com o reino de Roma e assim reinar sobre toda Israel, reinar sobre todas as pessoas. Então os judeus, Israel, esperou que Jesus viria para acabar com o reino de Roma, para tirar eles da mão dos romanos. Mas Jesus, ele veio como um cordeiro. Só que assim como na primeira vinda pessoas rejeitaram Jesus por ele vir como um cordeiro, na segunda vinda muitas pessoas rejeitam Jesus porque ele virá como um leão, ele virá como um rei. Sim, é na segunda vinda que Jesus vai vir como um leão e dominar e reinar sobre todas as nações. Ele virá com o seu reino e todos os reinos que existem nesse mundo terá um fim, porque somente o reino de Jesus irá existir sobre a terra. Todo o joelho se dobrará e toda a boca confessará que Ele é o Senhor. Veja só como Isaías já profetizou que Jesus viria como um cordeiro. Isaías capítulo 53, do versículo 3 ao 7. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós os consideramos castigados por Deus, atingido por Deus e afligido. Ele, porém, foi trapassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, como uma ovelha fica muda diante dos seus tosqueadores, não abriu a boca. Veja só como Isaías já profetizou que ele viria como cordeiro. Seria um homem de dores, seria alguém que seria humilhado pelos homens e livraria sobre ele todos os pecados da humanidade. Só que agora ele virá como um leão. Olha só o que diz Apocalipse, capítulo 5, do verso 1 ao 5. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Contudo, ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra era capaz de abrir o livro, nem olhar para ele. Eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro nem de olhar para ele. Então um dos anciões me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Veja só como ele virá como o leão da tribo de Judá. A minha pergunta é: será que vamos rejeitar a segunda vinda de Cristo porque estamos esperando o Cordeiro? Mas ele virá como um leão? A terceira característica de Jesus é o juiz. Olha só o que diz 2 Timóteo capítulo 4, verso 1. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu os advirto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, corrija, repreenda, encoraje com toda a paciência e ensino. Nossas atitudes importam. Se ele morreu na cruz por nós e ressuscitou, nos dando a oportunidade de sermos nova criatura nele, Jesus nos deu uma nova natureza, que podemos rejeitar nossos pecados todos os dias através do Espírito Santo e viver um novo homem em Jesus. Mas se eu continuo escolhendo viver uma vida de pecado, mesmo sabendo que ele morreu para me dar uma nova vida, a morte de Jesus para minha vida foi em vão. Eu irei ser julgado por isso. E sabendo que ele é o juiz, podemos também ficar em paz, pois ele irá cobrar por toda injustiça, maldade e corrupção dessa terra.
Então podemos perdoar aqueles que nos ofendem, pois a verdadeira justiça não pertence a nós, a verdadeira justiça pertence a Jesus. Então Jesus, ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus é o leão, o rei que reinará sobre toda a terra na sua vinda. E Jesus é o juiz que julgará cada ação de cada ser humano feito aqui. Mas, para que a gente possa entender Jesus como um cordeiro, Jesus como um leão e Jesus como um juiz, precisamos entender que, para mim, a característica mais importante dele, que é o noivo. João capítulo 15, verso 9 diz: Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Olha que versículo forte. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Jesus está falando que nos ama, assim como o Pai ama Ele. Jesus está falando que o amor de Deus, que é incondicional, incomparável, o amor dele pelo Filho, é o mesmo amor do Filho por nós. Jesus é o nosso noivo e nós somos a sua noiva. Só vamos entender o Jesus Cordeiro, o Jesus Rei e o Jesus Juiz quando entendemos o quanto Ele nos ama. O pecado só flui dentro de nós porque temos dúvidas de quanto Deus nos ama. Muitos não aceitam Jesus como seu Senhor, muitos não aceitam Jesus, o Jesus que irá julgar a todos, porque não tiveram um encontro com o noivo. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz assim: O Senhor não demora em cumprir sua promessa, como alguns julgam. Ao contrário, Ele é paciente com vocês e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Veja só, Deus espera que todos se arrependam. Deus, Ele não demora para estabelecer o seu reino na terra, porque Ele quer ver toda a maldade no mundo acontecendo, porque Deus é cruel. Não, pelo contrário. Deus ainda não estabeleceu o seu reino na terra, porque a vontade dele é que todos se arrependam de seu pecado. Então, a vontade de Cristo é que todos se arrependam. Ele sim irá julgar as nações, porque Ele é justo, mas o desejo é que nesse julgamento Ele possa absolver todos. Infelizmente, muitos vão rejeitar esse Cristo. Muitos vão rejeitar o Cordeiro, muitos vão rejeitar o leão, o juiz, e muitos vão rejeitar o noivo. Mas Jesus, Ele nos ama.